Bom dia, meninas. Nós queremos, nós aqui como diretoria da SAF Américas, eu vou chamar o pastor para vir aqui também. O pastor está lá fora, porque ele não está podendo ficar num ambiente com muito som, e ele está com... Mas o Senhor está cuidando dele, né, pastor? E a gente está pedindo para ele vir aqui para ele orar com a gente. A gente agradece a Deus por estarmos aqui. É a primeira programação desse ano e a gente tem desenvolvido uma agenda com as meninas da nossa igreja, uma agenda de muita integração, de busca ao Senhor. E esse ano não vai ser diferente. Esse ano nós estamos falando sobre equilíbrio. E todas nós precisamos, né, de equilíbrio. A vida precisa de equilíbrio. E tudo que a gente olha ao nosso redor precisa de equilíbrio, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso esse ano. E hoje nós vamos falar sobre isso no tempo, né? Como nós podemos gerir o nosso tempo com equilíbrio, com sabedoria. E isso a gente consegue só buscando ao Senhor, né? Buscando uma agenda conforme Ele deseja para as nossas vidas. Nós somos a diretoria da SAF Américas, está faltando aqui a Cláudia Vitorino, que está em viagem hoje, mas tem a Simone Silva, que é a nossa vice-presidente, Tânia, que é uma secretária, Claudinha, outra secretária, e nós estamos aqui, temos o Ronaldo, que é o nosso menino do time, o Ronaldo é o nosso conselheiro, é aquele rapaz que conversa com a gente, conversa com o conselho, traz as novidades do conselho para a gente, leva as nossas novidades para o conselho, e o pastor da nossa igreja, que é o pastor JR, que muito nós amamos e muito tem amado a nossa igreja, né, tem se colocado à disposição do Senhor para nos pastorear. Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos ler um texto bíblico, a Thalita vai ler com a gente o texto bíblico, e nós vamos orar. Nós vamos orar. A seguir, o pastor... Pastor, o senhor quer dar uma palavra antes do texto bíblico? Nós vamos ler o texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, que nos diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Minhas irmãs, bom dia. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós chegamos à casa do Senhor, Deus tem uma mensagem para a nossa vida. Se todo mundo soubesse disso, se todo mundo que chegasse à casa de Deus entendesse isso, nós ficaríamos mais atentos, e nesse caso atentas, mais preocupadas em ouvir detalhadamente aquilo que Deus tem ministrado à nossa vida. Eu fui aluno da escola dominical de um professor chamado Ben-Hur. Quem viu o filme? Levanta a mão. Pode abaixar. Eu também vi esse filme. E o Ben-Hur dava aula de escola bíblica, ele era um professor excelente. Ele não era só professor da escola bíblica, mas ele, enquanto médico, era professor na escola de medicina, lá do estado do Espírito Santo, de onde eu vim. E um dia ele, na sala de aula, fez o seguinte comentário: gosto muito de dar aula para essa turma, porque aqui só tem gênios. Eu me senti, olhei para as pessoas, todas as pessoas também com aquele olhar assim, mas a conversa prosseguiu, né? E nós dissemos para ele algo como: também não é assim, desse nível assim, né, professor? Ele falou: não, deve ser.
Porque na faculdade onde eu dou aula, tudo que eu falo as pessoas anotam. E aqui ninguém anota nada. Então, certamente é uma classe de gênios. Espero que você tenha trazido o seu bloquinho. O celular tem bloco de notas, dá para você escrever, desde que você tenha autocontrole, equilíbrio, desde que você tenha equilíbrio e não vá para outras partes do celular. O que Deus vai falar com você? Quais são as mensagens de Deus para a sua vida? Então, eu queria fazer um combinado com você. Quando terminar tudo, você vai fazer um breve resumo daquilo que Deus falou com você. Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? 1, 2, 3, 4, 5, 10 palavras, uma frase inteira. Há muitos anos, quando eu pensava sobre esse assunto, eu imaginava que a gente poderia pegar papel, anotar, colocar isso no cartaz, colocar isso na nossa casa, no guarda-roupa, mas não é o caso da gente hoje. A gente precisa guardar no coração e na mente, mas escrever também ajuda, porque ajuda a gente a não esquecer daquilo que a gente aprendeu ontem, de tão importante para a nossa vida. E para isso a gente faz uma oração por iluminação. A gente pede o Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa mente, para a gente entender aquilo que vai ser ministrado. Porque Deus nos trouxe 2 preletoras maravilhosas, 2 meninas de Deus, são servas do Senhor. O que elas ministrarão para a nossa vida é da parte de Deus. Então se prepare para isso, crie expectativa, o que vai ser hoje? Meu Deus, qual a sua palavra para a minha vida hoje? O que o Senhor vai trazer para o meu coração hoje, Senhor? Eu quero receber a sua palavra. E o Espírito Santo vai iluminar, clarear a nossa mente, para a gente aprender e colocar em prática em nome de Jesus. Para essa oração por iluminação, eu queria pedir àqueles que puderem se ajoelharem. Nós vamos pedir que Deus ilumine a cada um de nós e as nossas meninas na ministração desse momento precioso. Pai, nós não somos dignos de ouvirmos a voz do Senhor. Nós não somos dignos. Isso só acontece por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia por nós. Isso só acontece porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. Isso só acontece porque a gente faz parte de um propósito maior da parte do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, para que as nossas mentes estejam abertas, os nossos olhares atentos, a nossa atenção focada, para a gente não perder nada daquilo que o Senhor vai falar ao coração da gente nesta manhã. Nós nos entregamos nas mãos do Senhor e nós pedimos, Pai, tenha misericórdia, nós precisamos da palavra do Senhor, nós dependemos da sua orientação, nós desejamos ouvir a voz do Senhor nesta hora. Por isso, Paizinho, nós oramos em nome de Jesus, venha ministrar ao coração da gente o que a gente mais precisa nessa hora. Traga por meio das tuas filhas a mensagem poderosa da parte do Senhor. Usa cada momento desse tempo que temos juntos hoje para que sejamos ministrados, fortalecidos e impactados pelo Teu poder. Permita, Senhor, que saiamos daqui hoje com algumas convicções claras daquilo que o Senhor tem ministrado à nossa vida. Que seja claro, que seja límpido, que seja forte, que seja poderoso, que seja ungido, que seja para a glória do nome santo, poderoso do Senhor, a quem nós agradecemos. Pela promessa de que nos iluminaria, nós agradecemos, porque essa promessa já se cumpriu. E hoje o Espírito Santo está aqui para iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos fazer entender o que o Senhor quer que nós saibamos, os segredos que o Senhor vai nos contar, as verdades que serão aqui apresentadas. Nós oramos, nós agradecemos e nós glorificamos o nome santo do Senhor, em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Vamos mais uma vez nos colocar em pé. O Senhor que faz milagres está no meio de nós. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Adore o Senhor. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E Ele está aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, a minha, a sua. Te adorarei, Senhor, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Declare, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Mais uma vez, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus seja louvado. Você pode se sentar. Esse é o nosso Deus, né? Deus de milagre, Deus de promessas, e Ele cumpre essas promessas em nossas vidas, né? E nós vamos agora apresentar a nossa primeira preletora da manhã, nossa querida Ilka. Vou chamar a Flavinha também para vir aqui à frente. Ilka, foi um presente que o Senhor deu para a nossa igreja, para a nossa vida, e no início desse ano, né? E nós já começamos bem, recebendo um presente de Deus na nossa vida. Ilka, a gente teve algum tempo ainda temos muito tempo ainda para estreitar laços, né, Ilka? Mas a gente já teve um pouquinho de tempo de um bate-papo muito gostoso. E aí a gente convidou a Ilka para estar falando aqui, nos abençoando nessa manhã. E, para isso, a gente convida a Flavinha para orar com a gente. Flavinha é amiga da Ilka, e nada melhor do que a gente ter as amigas orando pela gente, né? E é muito bom quando a gente sabe que as nossas amigas oram por a gente. Não é só amiga para tomar um café, não é só uma amiga para bater papo, ouvir, mas quando a gente sabe que tem alguém intercedendo pela gente, orando pela gente, ainda é uma amiga, isso é amiga de verdade, né? Então, por isso que a Flavinha está aqui orando, vai orar pela Ilka nesse momento, e a Ilka depois vai estar se apresentando mais, falando mais um pouquinho dela. Amém. Oremos. Senhor, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus de amor, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Somos gratos por cada vida que veio aqui, que conseguiu aqui estar presente para ouvir mais e mais de Ti. Agradecemos pela adoração, pela saúde que nós temos para Te adorar, Pai, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te servir. E nesse espírito, Senhor, de adoração, nós queremos consagrar a vida de cada mulher aqui presente, em especial a vida dessas preletoras, Senhor. Agora eu clamo a Ti pela vida da Ilka, Senhor. Guarda a Ilka, guarda a sua família, em especial o seu esposo Sérgio. Nós continuamos clamando pela sua saúde, pela sua restauração, Pai. E nessa manhã pedimos para que a Ilka seja usada como boca do Senhor na terra. Que cada um de nós possamos receber, através da iluminação do Seu Santo Espírito, Pai, a palavra viva aos nossos corações. Que haja transformação, que haja restauração de fé, Senhor. Nós cremos, Te bendizemos e pedimos que o Senhor guarde a Ilka nesse momento, seja com ela concedendo sabedoria, iluminação, discernimento e muita paz debaixo do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, meninas, né? Como o pastor JR chama. Cadê a Simone? Simone, como que você faz para eu falar depois de você ministrar esse cântico e eu estar ali me desmanchando, né, na presença do Senhor? Mas isso é bom, não é? Eu acho que é o melhor lugar para a gente estar é na presença do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Pode colocar o primeiro
Primeiro eu vou me apresentar, né? Algumas aqui já me conhecem, aliás. A Edivânia estava falando sobre a importância, né? Como é bom a gente ter amigos que oram. E já comecei assim. E eu tenho aqui, visitando a gente hoje, algumas amigas que oram muito por mim e têm orado muito por mim. Então, eu queria agradecer, né, a presença de cada uma delas, o carinho, em especial, cada oração que eu sei que é dia após dia, dia após dia, né? Porque é isso que o amor de Jesus faz conosco, né? Ele nos aproxima, ele faz a gente ter vínculos que usualmente a gente não teria. No dia que nós recebemos um dia o pastor J.R. Flávia lá em casa, e a gente conversou um tempo, e o tempo parecia que não estava passando, né? E depois ele falou conosco, nossa, parece que a gente se conhece há anos, é isso que o Evangelho faz, ele une pessoas, nós precisamos uns dos outros, gente precisa de gente, o reino precisa dessa unidade de corpo, cada um com seus dons, cada um com as suas facilidades, né? E eu vou aproveitar, só antes para não perder o gancho, antes de me apresentar minha família, eu falei isso hoje para a Cris, né? A gente falar sobre união de dons, a Cris é responsável pela comunicação, ela está lá em cima, está aí? Está lá atrás, né? E eu falei para ela assim, olha, que Deus continue te abençoando, porque eu tinha pensado em falar uma coisa, na hora que eu vi a imagem do banner, Deus me trouxe outra palavra e outro texto. Deus abençoe o seu trabalho. Então, assim, é isso que é importante, nós somos unidade de corpo, cada um com seu valor, cada um com aquilo que sabe fazer. Vamos lá, então. Meu nome é Ilka, para quem não me conhece, Ilka Furtado. Não tem como eu falar de mim sem falar da minha família. Não consigo desvincular, tá? Então, assim, aquele ali é meu esposo, Sérgio. A de bolinha ali é a Camila, minha filha mais velha, que está hoje com 32 anos. Aquela é a Gabriela, que está com 28 anos. E o meu caçula, João Vitor. E aquele ali embaixo de Papai Noel é meu neto, Rajá. Então, essa é a família que o Senhor me deu, a qual eu amo muito, e tudo se move por eles, né? Em primeiro lugar, tudo se move para Deus e por Deus, e depois por eles, não tem como desvincular. Então, quando a Edivânia me chamou, né, a gente teve essa reunião para a gente falar sobre esse encontro, e cujo tema da SAF desse ano seria equilíbrio, algumas coisas me vieram à mente, né? E foi muito engraçado, porque não tem como... E, por um acaso, o pastor J.R. falou nesse domingo, né, sobre essa unidade que nós somos corpo, alma e espírito. E esse é um tema que eu gosto bastante, que as meninas que me conhecem aqui sabem, a gente fala muito, né, sobre isso, que o Senhor nos criou. E para que essas 3 áreas da nossa vida, digamos assim, elas andassem em sintonia, e uma é interdependente da outra. Mais especificamente, aí pode passar? E eu vou estar falando um pouco isso, né? E o texto de 1 Tessalonicenses 5 fala assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Em algumas traduções está escrito completamente, os santifique completamente. Olha, mania, o negócio está aqui, eu estou olhando lá. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, meninas? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa ter equilíbrio para poder lidar com todas as áreas da nossa vida, para que o nosso corpo, para que a nossa alma, que as nossas emoções, e, em especial, o que guia tudo isso, que é o nosso espiritual, faça a gente viver a vida que Deus quer que nós vivamos aqui.
E eu não estou falando exclusivamente de salvação, eu estou falando de plenitude de vida, eu estou falando de cumprimento de propósito, eu estou falando de viver tudo aquilo que Deus quer para nós. Tá? Pode passar a imagem aí do banner para quem não viu. Então, essa é a imagem e ela fala muita coisa. Tá? Ela fala muita coisa e dessa mulher, né, vocês veem que tem um céu no fundo. A gente está aqui numa jornada, né? Isso tudo que a gente está vivendo aqui é muito pequeno, muito curto, diante de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas a gente precisa seguir, né, o nosso propósito aqui e a gente precisa caminhar rumo ao tempo da eternidade exatamente assim. Caminhando juntamente com Jesus, né? Com a cruz sendo o centro, Ele sendo o centro, Ele sendo aquele que vai equilibrar a nossa vida. Hoje, a Vanessa vai falar um pouco, né? A gente está vivendo um período de tanta correria, de tantas atribuições, tanta coisa na nossa cabeça, e a gente, muitas vezes, perde um pouco o equilíbrio daquilo que realmente a gente precisa fazer. E aí, o texto que veio para mim foi esse, pode passar. Vamos ler juntas ali, ó. Eu vou ler aqui, acompanhe aí. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, e algumas versões, todo o peso, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e não desistem. Então, essa imagem trouxe para mim a reflexão da nossa corrida de fé, da nossa corrida de vida por aqui, e de que maneira que a gente está caminhando. Como que a gente está cumprindo, né, essa corrida. Nesse texto de Paulo, a alusão que eles fazem era aquelas corridas romanas, né, como que chama? Não era a Olimpíada na época, tinha um outro nome. É como se fossem, eram jogos, né, esportivos naquela época, acho que não tinha esse nome de Olimpíada ainda, e ele faz a alusão a esse tipo de corrida, né? Então, assim, de que maneira que eu estou correndo? Qual o tipo de preparo que eu faço para correr essa corrida? Né? A gente sabe que numa maratona, né, hoje olímpica, um atleta ele não pode simplesmente chegar e decidir hoje eu vou correr, né, e conseguir um desempenho maravilhoso sem que ele tenha um preparo, sem que ele se cuide, né, que ele fortaleça os seus músculos, que ele tenha uma alimentação adequada, que ele viva uma vida que ele não desperdice tanta energia para concentrar em tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, para a gente conseguir vitória nessa corrida, a gente precisa se preparar. E existem coisas que a gente precisa realizar e fazer. E o que mais me chamou a atenção foi quando ele fala assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar. E eu fiquei imaginando aqui, né? Você imagina você correr uma maratona, uma maratona normalmente acho que são 40 quilômetros, com um monte de coisa junto, carregando mochila, com peso nas pernas, né? Com uma roupa de calça jeans, por exemplo. Você imagina a gente correr uma maratona como essa de calça jeans, né?
Então, assim, de que maneira? E é isso que eu vou falar um pouco, porque a maneira como a gente se prepara, como a gente vive a corrida, e aí a gente vai estar falando, vai trazer o equilíbrio para a gente conseguir chegar ao final dessa corrida. E a gente conseguir viver tudo aquilo que Deus quer para a gente. Pode passar? E quais são esses pesos, né, que desequilibram a nossa vida espiritual? Eu poderia aqui nomear vários. A Vanessa vai estar falando um pouco sobre um deles. Seriam muitos, porque se a gente for parar... Eu fui parar, quando eu peguei esse tema, a primeira coisa que eu fui fazer foi uma autorreflexão. Eu parar para trazer isso para a minha vida. Tá? Então, assim, a minha vida, o que é o equilíbrio espiritual? Queria que você parasse agora e refletisse um pouquinho. O que é para você equilíbrio espiritual? Tá? Eu não vou voltar no conjunto das três, que é corpo, alma e espírito, que isso deu para a gente 1 ano de mensagem de trabalho na época lá no Belas. Mas como eu vou estar vinculado ao equilíbrio espiritual, o que é para você viver uma vida equilibrada espiritualmente? Queria que você parasse e fizesse essa pergunta. Eu fiz para mim. Então, cada vez que eu vou falar alguma coisa, eu primeiro trago para mim e reflito. E comecei a pensar, será que a minha vida espiritual ela é equilibrada? Será que eu consigo realmente... Será que eu estou correndo essa corrida da vida? Será que eu ganho? Né? A gente sabe que na corrida da vida o prêmio é certo. Né? A vida com Cristo Jesus. Mas será que eu estou vivendo da melhor maneira possível? Será que eu estou aproveitando essa corrida da melhor maneira possível? Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim? E é isso que a gente precisa parar para refletir. Né? Então, assim, quais são os pesos? Pode passar? E aí, eu vou trazer um ponto para vocês, que são hábitos. Eu poderia nomeá-los, mas... a minha proposta é trazer justamente aqui um momento de reflexão. Foi maravilhoso o pastor JR colocar a gente para orar antes, porque eu acho que o primeiro ponto do equilíbrio da vida espiritual é principalmente a capacidade da gente se analisar. É a capacidade da gente olhar para dentro. É a capacidade da gente tentar enxergar o que realmente está aqui. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vê o coração. Então, assim, muitas vezes, né, como dizia minha avó, a gente olha assim e fala assim, por fora, bela viola. Por dentro, minha avó falava isso, é um ditado antigo, né? Então, assim, a nossa capacidade de olhar para dentro e conseguir enxergar o que me impede de viver uma vida de plenitude com Deus é muito importante. Porque qual é a nossa tendência? Muitas vezes é mais fácil a gente chegar e apontar o dedo para o outro. E a gente chegar, fulana, vou botar no feminino, tá? Fulana, nossa, mas ela é difícil, né? Meu Deus. Nossa, olha, mas ela não cuida bem da família dela, não. Olha, mas ela... trabalha demais. Olha, o marido está negligenciado. Olha, mas que filho mal educado. Né? Então, assim, e mesmo nas nossas relações interpessoais, e aí eu vou trazer para a família, para dentro de casa, e não necessariamente somente as casadas, quando a gente está falando de relação, de contexto familiar, a gente está falando de relação de marido e esposa, a gente está falando da relação de pais e filhos, a gente está falando da relação de filhos e pais. Então, assim, é muito importante a gente conseguir se enxergar. Né? E, nesse contexto aqui, eu vou estar pincelando um pouquinho quem precisa ser o maior mediador e incentivador nesse processo todo e por que a gente precisa se aproximar dele, que é a pessoa do Espírito Santo. Ok? Vou estar falando um pouquinho sobre intimidade com Deus. É Ele, quanto mais próximo, quanto mais a gente se enche, mais Ele vai conseguir me fazer olhar para dentro de mim e enxergar exatamente o que Ele vê.
Eu sei que, em alguns momentos, a gente passa por períodos da nossa vida tão difíceis e tão doídos que a gente cria marcas aqui dentro e dores que, às vezes, nem a gente não consegue ver. Está tão escondido, porque aquilo machuca tanto a gente quando a gente lembra. É como se fosse um gatilho, né? Vivemos situações e quando chega, né, aquele momento que a gente está vivendo, seja no dia a dia, parece que aquela situação ativa um gatilho na nossa mente e a gente age de maneira que a gente não gostaria de agir. Por isso, a importância disso que eu vou falar. Então, assim, na corrida da nossa vida, precisamos abandonar hábitos que nos reprovam. Muitos deles estão enraizados em nós, como se fossem irremovíveis. É isso exatamente que eu falei. Eu sempre falo, para quem me conhece, que o meu salmo favorito é o 139, né? Quando o salmista diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe e que Ele tem uma vida traçada, planejada para a gente ali. Olha que coisa mais linda, isso é incrível. Só que a nossa vida, ao longo dela, ela é construída pela nossa história. Nós temos livre-arbítrio, né? O Senhor sonhou e planejou algo para nós. E não necessariamente a gente vive aquilo que Ele sonhou. Ele sempre sonha algo maravilhoso para a gente. Só que, infelizmente, né, no mundo caído, onde o pecado reina, a gente acaba sendo vivendo, né, situações que muitas vezes Deus não planejou. E muitas situações dessas difíceis, muito difíceis. Muitas vezes, situações que a gente vive dentro da nossa casa. Situações que a gente vive com pessoas que a gente pensa que mais deveriam nos amar. E são essas que criam as marcas mais profundas na nossa alma e no nosso coração. Então, muitas vezes, né, a gente já tem hábitos que estão enraizados. Ou então, aquela coisa da cultura familiar, né? A gente tem aquilo assim, a minha família sempre foi assim, a minha família é uma família de gente sincera. Aqui todo mundo é sincero, a gente fala na lata. O que a gente pensa, a gente fala na lata. Né? Mas é assim, a minha família toda é assim. Né? A gente tem esse costume, esse hábito lá de casa. Ou então, assim, aqui nós temos o hábito de ser bem seguros financeiramente. Não tem dessa de desperdiçar dinheiro, não. Ou assim, aqui não, a gente vive o dia de hoje. Né? A gente não sei se eu vou estar viva amanhã, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso comprar hoje, o que eu posso ter hoje, é hoje mesmo que eu vou fazer. A gente está falando aqui sobre equilíbrio. Ai, obrigada. Minha garganta fica seca. Obrigada. Então, assim, quais são? É tempo de reflexão para a gente pensar quais são esses hábitos. E eu volto a dizer, que bom que a gente se ajoelhou, que bom que a gente pediu que o Espírito Santo mostrasse para a gente aquilo que muitas vezes a gente não vê. E aí eu coloquei assim, nossos hábitos traduzem os nossos desejos, e os nossos desejos estão no coração. E esses hábitos estão no corpo e no gesto da vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão. Deixa eu ver um pouquinho. Família da minha mãe presbiteriana, família do papai metodista. Eu cresci na igreja. Cresci com muito temor, né? Isso. Sempre vivendo uma vida, né? Segundo tudo aquilo que eu aprendi. Mas quando eu tinha 35 anos, 36, o meu marido foi transferido para a cidade de Curitiba. Ele era executivo da Xerox na época, que, para quem não sabe, o Sérgio não é pastor há tanto tempo, ele foi executivo durante a maior parte da vida dele. E nós chegamos lá e fomos procurar a igreja para a gente congregar, e conhecemos e chegamos à igreja que nós congregamos lá, que foi a Igreja Metodista Central.
de Curitiba. E ali, a minha vida mudou completamente. E é um pouco disso que eu estou falando agora. Eu não estou falando a nível de salvação, eu estou falando de vida com Deus e o que a gente colhe com isso. Naquele momento que eu cheguei lá, eu, que já tinha nascido na igreja, eu comecei a conviver com um povo. Quem me conhece aqui já ouviu essa história. E eu comecei a olhar pela maneira como eles se relacionavam com Deus, e eu falava assim, mas eu não quero mais aquela vida com Deus que eu tinha, não. Vida de temor, vida tendo certeza de quem Deus era e o que Ele era. Mas eles viviam algo com Deus que eu falava, eu quero isso. Mas eu quero viver isso aqui. Eu quero viver essa intimidade com Deus que eles vivem. Como é que eles conseguem isso? Gente, eu nasci na igreja. E aos 36 anos, eu descobri uma maneira de me relacionar com Deus diferente, pessoal. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi o que é se relacionar com o Espírito Santo, que é Deus que está em nós. Buscar isso. E isso é maravilhoso, isso é incrível. É incrível. Só que, a partir do momento que você começa a buscar isso aqui vai ser mexido. Sabe por quê? Porque ele confronta a gente, né? A partir do momento que a gente abre o nosso coração, porque Deus ele é um gentleman, né? Ele não vai chegar nunca na nossa vida chutando a porta para mexer e transformar tudo aquilo que Ele deseja. Ele bate a nossa porta. Se a gente abrir, Ele entra e faz aquilo que Ele quer fazer. E Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Então, assim, e esse nosso anseio, essa nossa busca, esse nosso desejo, muitas vezes acontecia comigo, de querer buscar a Deus por medo da consequência do que uma vida sem Deus podia gerar. O que eu percebi lá era que esse tipo de relação, além de buscar obediência e santidade, porque uma coisa está atrelada à outra, tá? A gente não tem como falar de uma coisa sem outra, mas eu não vou falar sobre obediência aqui, porque isso daria muito mais coisas para a gente falar. Eu vi amor. O relacionamento com Deus era baseado no amor. Ai, como é bom estar aqui. Ai, como é bom estar na tua presença. Ai, como é bom sentir o teu amor. Ai, como é bom te ouvir. E mesmo em alguns momentos que ele fala meio duro, porque ele está falando alguma coisa que a gente não está gostando muito de ouvir, porque a gente não quer muito mexer, que está naquela área, a gente sente, a gente sabe esse amor. Então, assim, e quanto mais a gente for se aproximando dele, mais esses hábitos vão ter que mudar. No início, não é tão simples, tá? E aí a gente vai trabalhando um pouquinho isso. Eu coloco assim, se eu desejo mais de Cristo e a cada dia me parecer mais com Ele, eu devo ter hábitos que correspondam a esse desejo. E para alcançar os nossos alvos, nós precisamos de disciplina. No início, até a gente desenvolver um relacionamento de intimidade tal que a gente tenha sensibilidade, os nossos ouvidos bem sensíveis à voz do Espírito, para Ele falar, a gente tem que ter muita disciplina para poder alcançar e mudar hábitos. Quando eu tive uma experiência com Deus muito, muito forte, essa foi a minha primeira, e ela tem a ver com hábitos, por isso que eu vou falar, eu fui confrontada pela palavra de Deus, lendo a Bíblia, isso lá em Curitiba também. E Deus começou a falar ao meu coração sobre mentira. E foi muito bizarro, porque o texto parecia que subia, assim, sabe? Da Bíblia. Se destacava. E o Espírito Santo foi trazendo à minha mente todos os momentos de mentira que eu achava que estava, tranquilo. Ok, mentirinha branca.
que não tem problema. Gente, isso nem me confrontava, tá? Para mim era tão natural. Era tão natural, e no meu entendimento não tinha problema algum. E Deus foi tão certeiro, e Ele falou claramente para mim, eu ouvi Ele me dizer assim, minha filha, não faz isso. Se você soubesse como isso me desagrada, e como entristece o meu coração, você não faria. E aí, eu tentando justificar para Deus, né? A primeiro momento, eu falei assim, não, Senhor, mas é só Aí vinha na minha mente. A primeira coisa que veio na minha mente foi uma situação, eu e meu filho, ele era bem pequeno, e eu precisava resolver uma coisa na rua, e ele tinha, na época, acho que 3 para 4 anos, e eu tinha que sair, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu ia ao shopping para resolver algumas coisas, mas eu estava com pressa. Uma criança, naquele momento, talvez desacelerasse o tempo do que eu tinha que fazer na rua. E eu falei assim, não, meu filho, olha só, mamãe vai ao médico. Fica aqui com a Eli, que era a menina que trabalhava comigo na época, fica com a Eli um pouquinho, que a mamãe vai no médico, aí você não pode ir. Fica aqui um pouquinho e a mamãe depois vai. Gente, na hora, o Espírito Santo trouxe aquilo na minha cabeça. Ele falou, é isso aí que eu estou falando. Isso que você acha que não me desagrada, mas que machuca demais o meu coração. Me entristece, eu não quero mais que você viva isso. E, gente, foi tão incrível, porque eu falei, realmente... E, a partir dali, gente, a mentira virou para mim algo que é muito difícil de lidar. Muito, muito difícil. Então, lidar com situações de mentira, para mim, é muito difícil. E eu sempre eduquei os meus filhos assim, e eu falava para eles assim, me fala a verdade, eu prefiro uma verdade feia do que uma mentira bonita. Me fala a verdade, por favor. E eu sempre diminuir penalização, ou às vezes nem penalizava se eles contassem a verdade, para eles aprenderem a não mentir. Então, assim, é disso que eu estou falando, tá? Então, assim, quais são esses hábitos que, para você e para alguns de vocês, eles podem estar muito claros, tipo assim, cara, eu já sei que é isso, eu já sei que eu preciso melhorar nisso, eu já sei que não dá para continuar. E outros que talvez para vocês, assim como esteve comigo, a gente precisa, né, que o Espírito Santo sinalize. É isso, não faz. Eu não quero, eu não gosto disso, por favor, para. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre disciplina, pode passar? A gente vai precisar disso no início, porque não é tão simples. A nossa tendência é viver a nossa vida, sabe? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Na correria, vamos, e a gente não para priorizar aquilo que precisa ser priorizado. E aí, nesse momento, até que a gente desenvolva um relacionamento com Deus tão incrível, que a gente realmente vá buscar Ele por amor. Eu hoje estava lendo um post daquela página do C.S. Lewis, falando sobre um pregador inglês que orava, né, sei lá, 6, 7 horas por dia. Me sentia ali lendo aquele post, o que aquele cara fazia. Ele fundou não sei quantos orfanatos, um deles tinha 1000 crianças que ele cuidava. E ele dizendo que ele ficou conhecido na Inglaterra, e um dia ele estava orando, e a rainha da Inglaterra, na época, esteve lá. Ele falou assim, e a pessoa foi bater e falou assim, eu esqueci o nome dele, depois eu vou falar para vocês. A rainha da Inglaterra quer falar com o senhor. E ele falou assim, diga a ela que eu não posso, porque, no momento, eu estou falando com o Rei dos Reis, e eu não posso parar para atender a rainha da Inglaterra. É disso. Mas, para a gente partir de um ponto até um ponto que a gente desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus, que a gente fala assim, rainha da Inglaterra, não posso falar com você, porque eu estou na presença do Rei dos Reis. Ele é a prioridade. A gente vai precisar de disciplina para poder buscar isso. Tá? Vamos lá, passou? Passou. Tom Landry, um técnico de futebol americano, dizia aos seus comandados, eu estou aqui para levar vocês a fazerem o que vocês não querem, para alcançar o que sempre quiseram. Vida com Deus, muitas vezes, é assim. No início, a gente vai ter que fazer coisas que, muitas vezes, a gente não quer. Eu não quero parar, eu não quero deixar de
de repente, de assistir a minha série favorita para poder ler a Bíblia, para entrar no momento de adoração, para buscar a Deus, parar para ouvir o que Ele tem para falar para mim. Eu não quero, de repente, deixar de ir à praia num domingo de manhã para poder estar na casa do Senhor louvando e adorando. Eu não quero abrir mão da minha vontade, daquilo que eu quero, num relacionamento familiar. Tem que ser o que eu quero, da maneira que eu quero. Então, assim, a gente precisa entender que esse processo de disciplina e de busca com Deus, por mais que às vezes a gente não queira, porque vamos, né? Se a gente for bem realista, muitas vezes isso acontece. Só que isso vai levar a gente para o que a gente sempre almejou. Isso aqui é muito curto, muito passageiro, muito pequeno. Nos momentos de grandes dificuldades, é esse relacionamento de intimidade com Deus que vai nos suportar, que vai nos ensinar, que vai nos capacitar a ajudar o outro, porque a gente não está aqui sozinho. Algumas pessoas sabem aqui, outros não. Meu marido está lutando contra um câncer de pâncreas desde dezembro de 2019. E o que seria de nós sem Deus? E sem os outros? Uma comunidade inteira que vem nos suportando em amor e em oração. E Deus habita nesse meio. E ali, Ele fala conosco. E ali, mesmo no momento de mais intensa dor, quando a gente está próximo de Deus, Ele permite a gente viver algo incrível e impagável. E não existe essa palavra que não troca, introcável. Não, eu sei que não existe essa palavra, mas assim, aquilo que não troca, que não existe possibilidade de trocar. Meu marido fala isso todos os dias, né? Você pode trocar isso? Não. Porque eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que eu estou vivendo, o Senhor preparou para mim. E aí, assim, a gente pensa assim, nós podemos e devemos mudar os nossos hábitos ruins. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Pode parecer que não é sempre assim, mas é. A gente tem a tendência de tentar. A gente se apega tanto a esses hábitos, essas coisas, que a gente fica... eu sou assim, ou porque a minha família foi sempre assim, ou porque... Não, gente. A gente, a partir do momento que a gente quer trabalhar um equilíbrio na nossa vida, e Deus precisa ser o centro, Jesus precisa ser o centro daquilo que a gente quer, né? Deus nos criou para que a gente vivesse aquilo que Ele tem para nós, e o nosso alvo nessa corrida aqui, que Paulo fala, é Jesus. É nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E vamos aproveitar e agradecer cada situação, cada crise que a gente viva, que nos aproxime dEle, porque vocês não tenham dúvida que, às vezes, são nos momentos de maior dificuldade onde o Senhor nos permite ser moldados. Sabe por quê? Porque a nossa autossuficiência ela vai por terra. Muitas vezes, quando a gente está bem, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Para que eu preciso de Deus? Eu não preciso de Deus, né? Eu não preciso de Deus, está tudo bem. E aí, quando chega a crise, a gente chega e fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, né? Só que a gente se esquece que a crise, muitas vezes, ela chega inesperadamente. E lembra o que eu falei sobre a corrida? Eu preciso estar preparado para ela. E é por isso que a busca do equilíbrio espiritual é hoje. Começou ontem, né? Mas a gente vamos traçar a partir daqui. É hoje que eu preciso equilibrar. Porque a minha crise pode chegar amanhã. A gente não sabe. É muito engraçado que eu falo isso, né? Eu falei assim, muitas pessoas se levantaram para orar pelo meu esposo, porque quando ele teve o diagnóstico dele, muita gente falou assim, ele não vive mais do que 60 dias. Era um câncer de pâncreas muito avançado e que mata muito rápido.
Tanto que, uns meses depois, a minha sogra teve câncer de pâncreas também, mesmo enquanto ele ainda estava com doença, e ela faleceu em 45 dias. E muita gente se levantou para orar. E eu vou dizer para vocês, que a gente saiba, né, do grupo de pessoas que oravam por ele, 9 pessoas já faleceram, que nem imaginariam que iriam falecer. O filho da Marisa foi um deles. A gente não sabe. O tempo da gente se preparar para a crise é hoje. O que aconteceu em Petrópolis, gente? Meu filho está lá porque ele faz faculdade e falou, mãe, é lastimável, o cenário é caótico, é triste demais. Então, assim, como que é viver isso sem a intimidade com Deus para não suportar? Hoje, a gente vive a paz que excede todo entendimento. Domingo, nós fomos recebidos aqui como membros, e na sexta-feira a gente teve a notícia do resultado do último PET scan dele e apareceu uma metástase no fígado. No primeiro momento foi muito difícil. E nós oramos juntos. E vocês não imaginam a paz e a alegria da gente estar aqui no domingo de manhã. Era a paz que excede todo entendimento, que naquele momento e que agora invade o nosso coração. A gente tem certeza absoluta que está cooperando para o nosso bem, por mais difícil que seja. Sabe por quê? Porque nós amamos o Senhor e a palavra dele não mente. A palavra dele fala que... Gente, me deu um branco, peraí. Aquele que aceita... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo que eu estava falando é o que complementa. E quem ama a Deus? Quem a palavra diz que ama a Deus? E o outro texto vai dizer, aquele que aceita e obedece aos meus mandamentos, esse prova que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que nós estamos vivendo hoje é a manifestação do poder de Deus na nossa vida, nessa circunstância que não é fácil. Porque ele nunca disse que seria tudo sem problemas. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, aquela imagem da cruz, é assim que a gente está andando. Exatamente sobre aquela cruz, assim. Entregando e colocando ali tudo que é difícil, tudo que a gente não consegue suportar. E aí ele vem e nos levanta pela mão. É esse o tipo de vida que ele quer que eu e você vivamos. Peraí. Quando nos apegamos a velhos hábitos e a mesmice, resistimos à obra de Deus, que Deus quer operar em nós. É muito fácil transformar a nossa rotina em um ídolo e nos sentir protegidos por ela. A gente já está acostumado com aquilo. Eu não quero sair dessa rotina. Tem pessoas que são muito apegadas à rotina. É isso. É assim que tem que ser. E eu não quero... Vamos nos permitir mudar essa rotina. Vamos nos permitir que Deus venha e dê uma mexida na nossa vida, assim, para que a gente possa se aproximar dele e desfrutar mais do que ele tem para nós. O texto de 2 Coríntios 5:7 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Vamos deixar os velhos hábitos para trás? Vamos viver o novo de Deus para a nossa vida? Eu acho que é isso que ele espera de nós. Efésios 4:22-24 diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso que a gente precisa ter disciplina. Tá? Aí eu botei aqui, a transformação pessoal requer substituição de velhos hábitos por novos. O tempo inteiro o Senhor está querendo nos transformar. Você já deve ter visto, né, em muitas igrejas fazem um trabalho e falam assim, estou em obras. Né? Nós estamos em obras. Então, assim, o tempo inteiro Deus quer nos transformar e nos aperfeiçoar. Esse é o alvo dele, que cada vez a gente se pareça mais com Jesus.
E essas situações difíceis da nossa vida, muitas vezes, elas vão nos moldar o nosso caráter, nos transformar para que cada vez a gente se assemelhe mais com Ele. Para nós mesmos somente? Não, gente. Para o reino. Para o reino. Para que a gente atue no entorno. Para que a gente faça diferença na vida do outro. Para que a gente seja exemplo na vida do outro. Sirva de inspiração, assim como toda aquela igreja de Curitiba foi inspiração para mim. Que cada uma de nós queremos ser inspiração para as pessoas que estão à nossa volta. Fala assim, eu quero viver essa vida com Deus que ela leva. Eu não quero mais viver a vida com Deus que eu levo, eu quero essa daí. Eu quero esse relacionamento com Deus. Por isso, precisamos de disciplina para desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Descobrir quem Ele é e como age. E aprender quais são as regras dessa corrida. Quando a gente tem uma corrida, não existem regras? Olha só, a linha de largada é aqui, você não pode, como a gente vê em alguns vídeos, o outro vem, dá um empurrãozinho no cara do lado, bota o pé na frente. Essa regra não pode. Se isso acontecer, você está desclassificado. Não faça isso. A regra do jogo é essa. Se eu não conheço Deus, como eu vou saber qual é a regra do jogo que eu tenho que jogar? A palavra de Deus diz que a gente peca porque a gente não conhece a palavra. Eu preciso. Como que eu vou conhecer Deus? Como que eu vou descobrir quem Ele é, o que Ele espera de mim, se eu não o busco? A palavra de Deus é a fonte para a gente poder buscar conhecer quem Deus é. E quanto tempo que a gente tem investido em procurar descobrir quem Deus é? E aí, pode passar? A gente precisa, nesse processo todo, para correr a corrida da vida que Deus espera para nós, desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla, bato na tecla de intimidade e de obediência também. Nós vamos falar, estamos falando um pouquinho, mas não bater a fundo sobre obediência, que andam entrelaçados, né? A santidade, ela é a ponte para a intimidade com Deus. Eu não posso entender e achar que eu vou desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus tal se a minha vida é um pecado só. Né? A palavra de Deus diz que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Somos pecadores, ponto. Eu não estou falando disso. Pecar, nós vamos pecar. Eu estou falando daquele pecado consciente. Daquele pecado que eu faço e pratico e quero repetir de novo e que daqui a pouco eu estou entendendo que não tem problema nenhum na minha vida. Não existe problema nisso. É disso que eu estou falando. Mas eu não vou falar sobre obediência hoje, não, senão... Tá? Então, assim, intimidade ela é desenvolvida passando tempo de qualidade juntos, sempre, e não apenas na adversidade. Sabe aquele ditado do saco de sal? Eu e meu esposo ministramos o curso de noivos, One, e tem uma lição que se chama intimidade, né? E muitos deles, eles acham que a gente vai estar falando sobre intimidade sexual. E, na realidade, a lição ela é muito mais profunda que isso. Porque ela vai trabalhar a intimidade como conhecer o outro, a importância disso no relacionamento. Você conhece quem está do teu lado? Você conhece quem convive com você, a gente vai trabalhando. Você precisa conhecer com quem você está casando. Você precisa, e a gente vai estimulando ele assim, você sabe sobre isso, sobre isso, sobre isso? E eles falam, nossa, a gente conversou sobre coisas que a gente nunca tinha falado. Eu falei, yes, é isso que a gente queria. Que vocês se conheçam, que vocês, né, busquem. Isso é intimidade. E é isso que eu estou tentando dizer aqui, que é a chave de uma vida espiritual equilibrada. Intimidade com Deus. E, para isso, aquele ditado que diz do saco de sal, você quer conhecer uma pessoa? Coma um saco de sal com ela. E o saco de sal não era o saco de 1 quilo do ditado, não. Era aquele saco de ráfia, sei lá, como é que é. Gente, para comer um saco daquele de sal é muito tempo, não é? E é isso.
A gente precisa investir tempo para conhecer o Senhor. Ele já nos conhece, né? Ele sabe muito bem, conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Para a gente conhecer, a gente precisa investir tempo. E, para isso, a gente precisa de disciplina. E aí, eu quero ler com vocês, pode passar o texto de Filipenses 3, 10, 21, que é incrível. Fala assim, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E aí ele vai estar falando também sobre a corrida do cristão. Eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero, ou que eu já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Esse texto é tremendo. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou e por meio de Cristo Jesus. Todos nós somos espiritualmente maduros, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tomar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado para vocês. Esse texto vai falar sobre isso. A gente desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus para viver tudo isso que ele está falando aqui. Né? Isso não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente já conseguiu, é todo dia. Porque a partir do momento que a gente para isso, é como se voltasse tudo. Eu estava falando isso com a Flávia. Né? Quando eu voltei para o Rio de Curitiba, eu lá vivi uma vida, né, que Sérgio tinha... eu tinha 2 empregadas na época, eu tinha tempo de orar, de buscar, de estudar muito. Então, eu me senti, chegou um momento que eu me sentia assim, tipo, acho que eu sou boa, né? Eu acho que sou uma serva que agrada a Deus e tal, está tudo bem. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na Mil, fui jogada no mundo corporativo. Amigas, ali é que eu vi que isso aqui, ó, é todo dia. Porque se eu não buscasse todo dia, minha vontade, em algum momento, era de voar no pescoço de alguém. Sem brincadeira. A minha vontade era de voar. Sabe aquela tesoura assim? E aí eu falei, eu não sou nada disso, não. Se não for o Senhor na minha vida, o negócio fica feio. Por isso que, para ter uma vida espiritual equilibrada, é todo dia. É todo dia. E aí, ele termina. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno porque o Deus deles são os desejos do seu corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Será que isso é essa época que a gente está vivendo hoje? E para eles, pensam somente nas coisas que são desse mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém, irmãs? Amém. Que a gente queira buscar incessantemente isso. E aí pode passar, eu coloquei uma frase do pregador americano também, Tozer. Hoje em dia a gente está vivendo muito isso. Ele fala assim, não tente ser igual a alguém, exceto nas seguintes áreas: na fé, no amor a Deus e na obediência ao Senhor. Quanto às demais coisas, seja você mesmo. A gente, às vezes, vive num tempo que a gente está querendo muito ser igual ao outro. A gente quer o que o outro tem. Nessa fase agora de influencers, de mídia social, é muita gente querendo ser igual ao outro.
Então, assim, esse outro que eu estou querendo ser igual, ele para mim é referência na fé, no amor a Deus e na obediência ao Senhor? Se ele for, show, para eu poder seguir. Se ele não for, seja você, Deus te criou assim, preciosa, amada, única, especial, como o pastor J.R. falou domingo, né? Como nós somos indivíduos. E às vezes a gente, nessa massa de mídia, parece que a gente é está uma multidão, sabe? Então, assim, você fala, nossa, fulano tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, você acha que essa pessoa te conhece? Que você passa horas e horas tentando buscar referência de vida, em qual área que seja. Você acha que essa pessoa te conhece? Você acha que ela caminha contigo? Você acha que no momento de maior dificuldade ela vai estar ali? Vem aqui, ó. Gente, eu não sou contra a mídia, eu tenho mídia social, eu só acho que a gente está falando de equilíbrio, a gente precisa saber quem deve ser referência para a gente. Pode passar, tem que correr, acho que eu já passei da hora. Desculpa. Quando desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, tudo muda. Passamos a confiar mais e a entregar todo o controle das nossas vidas em suas mãos. Entregar o nosso caminho ao Senhor não é renunciar à liberdade, é justamente o contrário, é exercê-la. Ele veio e morreu na cruz para que nós fôssemos livres. Viver uma vida de intimidade com Deus e na dependência de Deus não é faltar liberdade, pelo contrário. Ele morreu para que a gente fosse livre. Evangelho é isso, é liberdade. A gente muda os hábitos por escolha, não porque a gente é cativo àquilo. Ok? A gente escolhe, por amor, mudar os hábitos. Ao nos submetermos ao soberano Deus, viveremos segundo as suas instruções e seremos felizes. E aí, gente, essa felicidade, ela não depende da circunstância, tá? É a alegria, no caso. Seremos alegres. Eu trocaria a palavra de felizes por alegres. Porque o estado da alegria, ele provém do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E como eu estou sabendo que é isso, viu? E como que é? Ai, se não fosse a alegria do Senhor nos momentos de maior dificuldade. Ai, se não fosse. E aí, uma coisa para a gente refletir assim. Ou a gente crê num Deus soberano, ou a gente crê em nós mesmos. Muitas vezes é muita dificuldade da gente entregar. Então, são situações na nossa vida que você fala, cara, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu quero ter o controle aqui. Agora, se a gente tem noção de quem Deus é, se a gente vive uma vida de intimidade com Ele, e a gente sabe quem Ele é, e a gente entende a soberania dEle, a gente para refletir. Ou nós cremos num Deus soberano que pode nos tirar da tristeza, ou a gente vive na tristeza. Ou nós cremos em um Deus soberano que pode nos livrar do vício, seja ele qual for, ou a gente continua viciado. Ou cremos num Deus soberano que nos salva, ou continuamos perdidos. Nós ficamos com Deus ou ficamos com nós mesmos? É uma escolha. A gente precisa escolher. Pode passar. Estou encerrando. Para uma vida espiritual em equilíbrio, precisamos estar constantemente em busca daquilo que realmente importa. Que não deixemos que a nossa agenda exterior determine a nossa agenda interior. Que nada seja mais importante do que o essencial. E aí, eu trouxe esse texto do Reinhold, que fala assim, essa oração, né? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, e assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim, poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém?
A Simone vai cantar uma música para a gente. Eu queria que você parasse nesse momento daquilo que eu falei, que você olhasse para dentro de você. Enquanto ela está cantando essa canção é uma canção da Raquel Novaes, que eu amo, talvez você não conheça, e que ela fala que Jesus ele é o centro. E essa música me remeteu muito àquela imagem, né? E eu queria que você parasse para refletir. Quais são os hábitos que você já tem consciência que você precisa mudar para ter uma vida espiritual equilibrada ou mais equilibrada? Para tentar fazer isso. Enquanto ela canta essa música, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, né? Entrasse nesse tempo com Deus e pergunta, sonda, né? A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. E o que eu preciso mudar, Senhor? Eu quero te conhecer mais. Eu quero viver uma vida diferente contigo, né? Fala conosco, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Fala conosco, Senhor. Jesus é o centro. Oh, Espírito, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Oh, fala conosco que precisamos mudar, Senhor. Para vivermos a vida que o Senhor quer que nós vivamos aqui, Senhor. Para ti, meu Jesus. Para que sejamos mulheres que façam a diferença, Senhor, nas nossas casas inicialmente, nessa igreja, nessa casa, nesse bairro, nesse país, Senhor. O que Tu quer de nós, Senhor? Oh, fala conosco, Senhor, o que Tu queres moldar. Que a gente possa Te entregar, Senhor, esses hábitos antigos, Deus. E tudo aponta para Ti, Jesus, que em meu coração. Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente cantar? No centro e todo meu ser mostre quem Tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem Tu és. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Te buscando, Senhor. Oh, Deus, que a gente possa ter sede de Ti, que a gente possa querer mais e mais Te conhecer bem de pertinho. Não aquele Deus que durante muito tempo eu enxerguei assim, como aquele Deus criador de todas as coisas, porque o Senhor é, mas tão distante. Mas aquele paizinho querido, que carrega a gente no colo, que dá uns puxõezinhos de orelha de vez em quando, mas que derrama sobre nós um amor
imensurável e que não tem preço, que a gente possa te conhecer assim mais e mais, Senhor, que cada uma dessas mulheres possam a partir de hoje querer te buscar mais e mais e mais e mais. Revela-te a elas, Senhor, revela-te a elas, Senhor. Derrama do teu amor, do teu cuidado sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que a partir de hoje tudo seja diferente. E que elas entendam que, em primeiro lugar, elas vão ter que escolher isso, elas vão ter que priorizar, elas vão ter que se organizar para isso. Mas à medida que elas forem se relacionando contigo e vivendo desses momentos de intimidade contigo, mais e mais e mais, elas vão querer se aproximar de ti. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos juntas aqui. Muito, muito obrigada, Senhor. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém.